Olá, queridos, nós vamos hoje para a nossa aula número 8 do conteúdo de Introdução Bíblica e nós já estamos caminhando numa crescente, trabalhamos aí nas últimas aulas Revelação, Inspiração e Iluminação, e hoje nós vamos tratar um pouco sobre o cânon da Bíblia, como a Bíblia foi formada, os livros foram juntados, né? E desde já eu já queria deixar destacado para vocês que a pretensão dessa aula não é esgotar o assunto, até porque a dimensão desse assunto é muito grande, né? E eu não tenho pretensão de esgotar, não teria como em uma aula somente de 30 minutos a gente esgotar esse assunto, mas eu gostaria de incentivar você a pesquisar sobre o assunto, que é muito importante, e assim você aumentar o conhecimento além de tudo isso que nós vamos conversar hoje. Então, desenvolva o hábito da pesquisa, não fique só naquilo que as aulas propõe, mas eu queria incentivar você a fazer uma pesquisa. Então, na aula de hoje nós vamos tratar 3 perspectivas importantes para que possamos guardar o que é a palavra cânon, né? O que é o seu significado, quais são as datas e períodos, né, aproximados, que sempre quando a gente trata a data bíblica, a gente tem data e período aproximado, não tem como ser exato, tá certo? E os princípios que foram adotados para a canonicidade, né? Como o livro, como essa junção dos livros aconteceram e quais foram os princípios que foram adotados para que eles fossem juntados, tá certo? Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é o sentido da palavra, tá certo? Então a palavra cânon, ela tem a raiz na palavra cana, ou então junco, que era usado como uma vara de medir ou de avaliar, né? Mais tarde, ela teve o sentido de lista ou rol aplicado às escrituras. Essa palavra, cânon, significa uma lista de livros aceito oficialmente, quando se trata da Bíblia, tá? Então deve-se ter em mente que a igreja ela não criou o cânon, nem os livros que estão incluídos naquilo que chamamos de escritura sagrada. Ao contrário, a igreja ela reconheceu os livros que foram inspirados desde o princípio, os livros que foram inspirados por Deus ao serem escritos, tá certo? A Bíblia como cânon sagrado é a nossa regra de fé e prática. Disse dos livros da Bíblia que são canônicos por diferenciá-los dos apócrifos. O emprego do termo cânon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes, mais ou menos aí em 185 a 254 a.C. Então, cânon é o corpo de escritos tidos como únicos possuídos de autoridade normativa de fé cristã, em contraste com escritos que não são, ainda que contemporâneos. Cânon ou escrituras canônicas é a coleção de livros divinamente inspirados, constituindo a Bíblia. Então, toda vez que você ouvir falar sobre o cânon, justamente, anteriormente era considerado, nos originais, a questão da vara de medir, tá certo? E trazendo essa palavra para o contexto dos escritos sagrados, justamente caracterizando a Bíblia como norma de regra de fé e prática, né? Um aferidor que nós já tratamos até inclusive em outras aulas, essa questão da Bíblia como aferidor, tá certo? Então, o cânon é justamente essa questão de uma régua de medida, e quando traz essa palavra para o sentido bíblico, ela também traz esse sentido como caracterizando a Bíblia, sendo esse manual de regra de fé e prática. Com relação às datas e períodos, por exemplo, o Novo Testamento ele foi completado em menos de 100 anos, pois o seu último livro, no caso o Apocalipse, o livro da Revelação, ele foi escrito cerca de 96 anos depois de Cristo. Isso dá um total de aproximadamente 1142 anos para a formação de ambos os testamentos. 1046 mais os 96 do Novo, tá certo?
E aí nós precisamos também levar em conta que a cronologia bíblica é sempre aproximada, né? Pois os povos orientais não tinham um sistema fixo de computação de datas. Então, quando se fala do espaço total de tempo, que vai da escrita do Pentateuco à escrita do Apocalipse, também é preciso a gente somar a esse período aí, intercalar os 400 anos do período interbíblico, então ocorrido aí entre os dois testamentos, o que dará aí um total de 1542 anos, que são os 1046 do Antigo, os 96 do Novo e os 400 anos do período interbíblico. Então, esse é o período no qual o cânon foi completado, né? Os escritos bíblicos foram completados. E aí a gente parte para o principal desta aula, que é os princípios da canonicidade. A gente sempre tem que pensar que não só hoje, né? Hoje a gente tem isso propagado de uma forma mais ampliada, mas sempre houve escritos falsos. Você vê que hoje há uma divulgação na mídia muito forte com relação às fake news, né? No compartilhamento de fake news, de documentos falsos. A gente precisa tomar muito cuidado no compartilhamento, né? De decretos, de documentos oficiais. Então a gente percebe que existem muitos documentos falsos. Então, se isso hoje existe e a gente já vê numa grande quantidade, antigamente isso também acontecia. De repente não era noticiado como a gente tem a facilidade hoje de noticiar esses documentos falsos, essas falsas notícias. Mas antigamente também existia livros falsos, né? Falsas mensagens. E quando se fala em nós considerarmos a Bíblia como manual de fé e prática e nós observarmos falsas mensagens relacionadas à Bíblia Sagrada, nós precisamos observar que elas representavam, essas falsas mensagens representavam uma ameaça para o povo de Deus. Então surgiu-se aí a necessidade de o povo de Deus ter o cuidado de observar a coleção de livros sagrados que chegavam em suas mãos. Então eles observavam os escritos sagrados e tinham o cuidado de avaliar se aqueles escritos realmente eram íntegros, tá certo? Se aquela coleção de livros que estavam de suas posses poderiam conter algum erro. Então a partir daí surge a questão da igreja questionar esses livros sagrados mediante alguns critérios importantes. Então esses critérios são importantes para nós também hoje entendermos como todo esse escrito foi avaliado. Então a gente sempre tem que pensar que tudo aquilo que é referente à Bíblia Sagrada não foi feito de qualquer maneira. Então houve um critério, tá certo? O mesmo critério que nós temos hoje de olhar a Bíblia, né? Eu sempre costumo dizer, quando prego ou quando ensino alguma coisa, para que as pessoas confiram, pesquisem acerca do assunto, porque hoje nós temos a facilidade, né, de ter o assunto aí à nossa disposição na internet, coisa que antigamente era um pouco mais difícil, né? Mas hoje nós temos a possibilidade, nós temos a tecnologia a nosso favor, então nós podemos pesquisar, né? Essa tecnologia não tinha antigamente, então eles tinham alguns métodos, alguns princípios que norteavam ele com relação à autoridade, né, à autenticidade dos escritos que chegavam em suas mãos, e esses critérios eram importantes, e foram importantes no sentido de construir o que temos hoje como Bíblia Sagrada para nós. Então, os mesmos critérios às vezes hoje é adotado para as próprias fake news que nós olhamos, né? Nós vemos aí nos comerciais em você pesquisar em sites de confiança, em você procurar as fontes que compartilharam essas notícias. Então tudo isso são critérios para avaliar uma notícia se ela é verdadeira ou falsa. E na questão da canonicidade, né, de formar o que nós chamamos de cânon sagrado, que é a Bíblia, a formação da Bíblia, também foram adotados critérios, como nós hoje adotamos para ver a veracidade de um documento que chega às nossas mãos, de uma informação que chega às nossas mãos. Então, foram 5 critérios adotados que eu gostaria de destacar com vocês hoje. O primeiro dos critérios foi
a autoridade de um livro. Cada livro da Bíblia, ele traz uma reivindicação de autoridade divina. E que reivindicação é essa? A expressão "assim diz o Senhor" está sempre presente com frequência. Então, quando se diz no Antigo Testamento, então, isso com mais frequência se vê. Assim diz o Senhor. Então, está com muita frequência caracterizado isso na palavra. Sempre existe uma declaração divina. Se faltasse a um livro a autoridade de Deus, esse era considerado não canônico, não sendo incluído no cânon sagrado. Então aí eu posso ilustrar isso para que esse princípio de autoridade no que se relaciona ao cânon para a gente entender. Os livros dos profetas eram facilmente reconhecidos como canônicos por esse princípio de autoridade. A expressão repetida "e o Senhor me disse" ou "a palavra do Senhor veio a mim" é a evidência abundante de sua autoridade divina. Alguns livros eles não tinham nenhuma reivindicação de origem divina, pelo que foram rejeitados e tidos como não canônicos, tá certo? Outros livros foram questionados e desafiados quanto à sua autoridade divina, mas por fim foram aceitos no cânon, e aí a gente vê o livro de Esther, embora não tenha caracterizado, escrito, né, a atuação de Deus, ou "veio a mim a palavra do Senhor dizendo", ou "o Senhor me disse", né, ou então qualquer palavra, você vê a atuação de Deus na dinâmica da história. Então, ainda que não haja essa palavra, o livro de Esther foi questionado, mas no final desse questionamento, chegou-se à conclusão de que havia ali a mão de Deus pela dinâmica da história, do que queria ser passado ali com aqueles escritos, tá certo? Então, o livro de Esther é um exemplo desse que foi questionado, mas que ao mesmo tempo foi aceito por ser visto na história evidências da atuação de Deus. Na verdade, o simples fato de algum livro canônico ser questionado quanto à sua legitimidade é uma segurança de que os crentes usavam o seu discernimento. Se os crentes não estivessem convencidos da autoridade divina de um livro, esse automaticamente era rejeitado. Então, naquela época existiam os copistas, né? Nós não tínhamos a imprensa para garantir de repente uma autenticidade, uma reprodução continuada, né? Contínua daquele mesmo objeto. Então, cada copista de repente tinha a possibilidade de ser tentado em acrescentar alguma coisa. Então, os crentes da época, né, a igreja da época, os que se reuniam e recebiam esses escritos, eles avaliavam e tinham os seus critérios, né? E um desses critérios é justamente a autoridade de um livro. Eles olhavam o livro e essencialmente esse livro ele tinha que ter alguma característica, principalmente nessa questão de "assim diz o Senhor", eu recebi a palavra do Senhor dizendo. Então era um dos critérios. O segundo critério que a gente tem por questão de avaliação da canonicidade de um livro é a autoria profética de um livro. Então os livros proféticos só foram produzidos pela atuação do Espírito Santo que moveu alguns homens conhecidos como profetas. E isso daí a gente até citou em algumas aulas anteriores também, a palavra de 2 Pedro 1, verso 16 ao verso 21, que eu faço questão de fazer a leitura junto com vocês com relação a esse segundo aspecto de avaliação, que é a autoria profética de um livro. Então olha só o que diz a palavra. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho me agradado." Ora, nós ouvimos esta voz vindo do céu quando estávamos com ele no Monte Santo.
Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela só foi entregue ao seu povo mediante os profetas de Deus. Todos os autores bíblicos tinham um dom profético ou uma função profética, ainda que tal pessoa não fosse um profeta por ocupação, tá certo? Então nós vemos aí também isso caracterizado em Hebreus 1:1, que nós tratamos em algumas aulas anteriores também, dizendo o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, ainda que os escritores bíblicos não fossem profetas de ofício, eles tinham dom profético, porque de certa maneira estavam escrevendo aquilo que era uma revelação da parte de Deus para a humanidade, deixando registrado ali uma revelação da parte de Deus. E, posteriormente, nós vemos uma exortação por parte de Paulo em Gálatas, dizendo que as suas cartas deveriam ser aceitas porque ele era apóstolo de Cristo. Suas cartas não foram produzidas por um homem comum, mas por um apóstolo, ele argumentando, né, em Gálatas 1:1. Não por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele argumentava que todos os escritos feitos por suas mãos não eram por uma pessoa qualquer, mas era por um apóstolo de Cristo. Suas cartas deveriam ser acatadas porque eram apostólicas. Saíram de um porta-voz de Deus ou um profeta de Deus. Todos os livros deveriam ser rejeitados caso não proviessem dos profetas nomeados por Deus. Essa era a advertência do apóstolo Paulo com relação a isso. Então, o segundo aspecto que nós vemos é a questão da autoria profética de um livro. Então, partimos aí então para o terceiro aspecto da avaliação de um livro canônico, tá certo? Que é a confiabilidade de um livro. Outro sinal característico da inspiração é o ser um livro digno de confiança. À vista desse período, os crentes de Bereia aceitaram os ensinos de Paulo, mas pesquisaram as Escrituras para verificar se o que o apóstolo estava ensinando estava de fato de acordo com a revelação de Deus no Antigo Testamento. E aonde nós vemos isso? Você pode pesquisar em Atos 17, verso 11, diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, os crentes de Bereia pesquisavam, olhavam, né, para saber a confiabilidade da mensagem do apóstolo Paulo. Grande parte dos apócrifos foi rejeitada por causa do princípio da confiabilidade. Suas anomalias históricas e heresias teológicas o rejeitaram. Seriam impossível aceitá-las como vindos de Deus, a despeito de sua aparência de autorizados. Não poderiam vir de Deus e ao mesmo tempo apresentar erros. Então esse livro essencialmente ele deveria transmitir confiabilidade. Não poderia ter margem de erro, contradições, tá certo? Então você vê que aí a postura dos crentes de Bereia era justamente fazer uma pesquisa aguçada. Aquilo que o apóstolo falava, eles automaticamente iam às Escrituras e pesquisavam para saber se aquilo era realmente autêntico. Então tudo isso, aí a gente falando de uma parte da construção do Novo Testamento, né? Até então eles tinham o Antigo Testamento em mãos. Então tudo aquilo que o apóstolo colocava para eles como ensinamento, eles colocavam frente à avaliação do Antigo Testamento. Então eles colocavam aí o questionamento acerca da veracidade, da confiabilidade deste livro. Partimos então para o quarto princípio de avaliação, também importante, né? O quarto teste de canonicidade,
que era a capacidade do texto de transformar vidas. Olha só o que diz Hebreus 4:12, aí a parte inicial. A palavra de Deus é viva e eficaz. O resultado é que ela pode ser usada, e aí, completando a minha frase, 2 Timóteo 3, verso 16 e 17, também usando uma parte dos versículos, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, o apóstolo Paulo, ele revelou-nos que a habilidade dinâmica das escrituras inspiradas estava na aceitação das escrituras como um todo, como mostra 2 Timóteo, como eu falei, 3, versos 16 e 17, como disse Paulo a Timóteo. As sagradas escrituras podem fazer de você sábio para a salvação. Então, um dos critérios também era justamente esse poder transformador das escrituras, né? A sua natureza dinâmica. Nós também já tratamos alguma coisa nas aulas passadas, né? Aquela coisa de você ter uma leitura há 10 anos atrás e você ler novamente as escrituras e ela ter o mesmo poder transformador de 10 anos atrás, ter o mesmo poder transformador de 100 anos atrás, né? Então ela não perder o seu poder de transformação. Então isso também era um critério avaliador da sua veracidade, da sua autenticidade. É a sua natureza dinâmica. Dinâmica por quê? Porque é um livro que perpassa o tempo. É um livro dinâmico no sentido de, ao longo dos anos, ele não perde a sua potência, tá certo? Ele não perde a sua capacidade de transformação, ele não perde a sua capacidade de interação com a realidade, com a atualidade. Então você vê que eu já venho conversando com vocês acerca disso, muitos conceitos da vida humana, eles passam por atualização, mas a Bíblia Sagrada é o único livro que nós não precisamos atualizar. Na verdade, nós passamos o tempo e ele é tão atual que ele trata de todos os assuntos, como nós vemos aí até hoje nessa questão da pandemia, nós vemos aí ele tratando dessas questões também. Então, nós temos aí a atualidade, né? O dinamismo dessa palavra e o poder de transformação que ele não perde com o tempo. E por último, a questão da aceitação de um livro, né? A marca final de um documento escrito, autorizado, é o seu reconhecimento pelo povo de Deus, ao qual originalmente se havia destinado. A palavra de Deus, dada mediante os seus profetas e contendo as suas verdades, deve ser reconhecida pelo seu povo. Se determinado livro fosse recebido, coligido e usado como força de Deus pelas pessoas a quem originalmente se havia destinado, ele ficava comprovado a sua canonicidade. O próprio Deus havia determinado a autoridade que envolvia os livros do cânon que ele inspirara, mas o povo de Deus também havia sido chamado para essa tarefa: descobrir quais eram os livros dotados de autoridade e quais eram os falsos. Para auxiliar o povo de Deus nessa descoberta, havia justamente esse processo que nós conversamos agora, esses 5 testes de canonicidade. Então, o que nós tratamos na aula de hoje, que é importante nós fixarmos para entendermos como os escritos antigos foram postos à prova para nós termos hoje o que chamamos de Bíblia Sagrada. A autoridade do livro, né, aquela questão da reivindicação, assim diz o Senhor, a palavra profética, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, também a autoridade profética de um livro, tá certo? Ela deveria ser escrito por um homem de Deus, era um livro conduzido pela atuação do Espírito Santo. Terceiro, a questão da confiabilidade, não poderia ter margem de erro, contradições nos escritos, né? E nós temos isso muito claramente, graças a Deus por isso. A natureza dinâmica dos escritos, a questão da transformação, a questão de perpassar os séculos e ser tão atual. E por último, a questão da aceitação do livro pela comunidade.
Então nós vimos hoje a questão da formação do cânon aí, né, dentro dessas três perspectivas que conversamos: o significado da palavra, as datas e períodos e os princípios de canonicidade. Até a próxima aula, que Deus nos ajude e nos abençoe. Até lá!